O caso Amarildo. Era domingo, 14 de julho de 2013, na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. A maior favela do país respirava o cansaço típico do fim de semana. O sol já havia se escondido atrás dos morros e a noite descia devagar, misturando luzes amarelas, sombras alongadas e o som constante da comunidade que nunca dorme por completo. Nas vielas estreitas, crianças ainda brincavam, conversas ecoavam pelas janelas abertas e televisões disputavam atenção com rádios ligados em volume alto. Naquele momento, nada parecia fora do normal. Era apenas mais uma noite comum em um lugar acostumado a conviver com a presença do Estado em forma de farda, armas e operações policiais. Desde 2012, a Rocinha estava sob o controle de uma unidade de polícia pacificadora, UPP, implantada com a promessa de reduzir a violência e aproximar a polícia da população. Oficialmente, a palavra era pacificação. Na prática, muitos moradores sentiam que o medo apenas havia mudado de forma. Entre essas pessoas estava Amarildo Dias de Souza. Amarildo tinha 43 anos, era pedreiro, trabalhador informal, pai de família. Conhecido pelos vizinhos como Boi, era um homem simples, de fala mansa, acostumado à rotina dura da construção civil. Morava na Rocinha havia anos, conhecia cada escadaria, cada atalho, cada rosto familiar que cruzava seu caminho diariamente. Não era envolvido com o crime, não tinha antecedentes relevantes, não era liderança comunitária, não aparecia em manchetes. Era invisível, como milhões de brasileiros que acordam cedo, trabalham muito e quase nunca são vistos. Naquela noite, Amarildo estava em casa. Segundo relatos posteriores, ele havia passado o dia normalmente. Conversou com familiares, cuidou da rotina doméstica, preparava-se para encerrar o domingo como tantos outros. Nada indicava que aquela seria a última vez que pisaria vivo dentro de sua própria casa. Nada indicava que seu nome, até então desconhecido fora da Rocinha, seria repetido por todo o país nos dias seguintes. Por volta da noite, policiais da UPP da Rocinha realizavam uma operação na comunidade. Abordagens, revistas, entradas em becos e casas faziam parte do protocolo habitual. Para os moradores, essas ações já haviam se tornado parte do cenário, incômodas, tensas, muitas vezes arbitrárias, mas frequentes o suficiente para não surpreenderem mais. Foi nesse contexto que Amarildo foi abordado por policiais militares. Não houve mandado judicial, não houve explicação clara. Segundo testemunhas, ele foi chamado para prestar esclarecimentos. A justificativa oficial seria de que os policiais buscavam informações sobre atividades criminosas na região. Amarildo, como tantos outros moradores pobres de comunidades, não teve opção real de recusa. Quando um policial manda, obedece-se. Questionar pode custar caro. Amarildo foi levado até a sede da UPP da Rocinha. Esse é o último ponto da história em que existe algum tipo de consenso factual. A partir dali, o caso mergulha em versões conflitantes, silêncios, omissões e contradições. O que se sabe com absoluta certeza é simples e devastador. Amarildo entrou na UPP naquela noite e nunca mais foi visto com vida. Naquele momento, sua família ainda não sabia disso. As horas passaram. A noite avançou. Amarildo não voltou. Inicialmente, ninguém entrou em pânico. Em comunidades como a Rocinha, atrasos são comuns. Conversas se prolongam, pessoas param para beber, visitar conhecidos, resolver assuntos de última hora. Mas conforme o tempo avançava, o silêncio começou a incomodar. Onde estava Amarildo? A família começou a perguntar. Procuraram vizinhos. Percorreram caminhos conhecidos. Nada, nenhuma resposta, nenhuma informação concreta. Apenas o vazio que se instala quando alguém não retorna e não dá notícia.
Quando finalmente souberam que ele havia sido levado para a UPP, a preocupação se transformou em medo. A sede da UPP, que deveria representar proteção, passou a ser vista como um ponto de angústia. Familiares buscaram informações, questionaram policiais, ouviram respostas vagas, disseram que Amarildo havia sido liberado, que já tinha ido embora, que não havia registro de prisão, que ele não estava ali, mas se havia sido liberado. Para onde foi? A pergunta era simples, a resposta nunca veio. Naquela noite, enquanto a Rocinha seguia seu ritmo, enquanto a cidade do Rio de Janeiro brilhava logo abaixo, enquanto pessoas dormiam sem imaginar o que estava acontecendo em uma viela qualquer, um homem desaparecia sob custódia do Estado, sem testemunhas oficiais, sem corpo, sem registro formal, sem explicação. O desaparecimento de Amarildo não foi percebido de imediato como um caso nacional. No começo era apenas mais uma família desesperada tentando encontrar um parente. Apenas mais um nome que poderia facilmente se perder nas estatísticas de um país acostumado a sumiços, mortes não esclarecidas e investigações inconclusas. Mas havia algo diferente. Amarildo não havia desaparecido no meio da noite por vontade própria. Ele foi visto sendo levado por policiais. Entrou em uma unidade oficial, em um espaço teoricamente controlado, monitorado, registrado. Isso mudava tudo, e ao mesmo tempo tornava tudo ainda mais assustador. Porque se alguém pode desaparecer de dentro de uma instalação policial, sem deixar rastros, sem registros confiáveis, sem respostas claras, então ninguém está realmente seguro. Naquela noite de julho de 2013, ainda não existia slogan, ainda não existia protesto, ainda não existia hashtag, só existia uma família esperando, um homem que não voltou. E uma pergunta que começava a se formar ainda tímida, ainda contida, mas prestes a explodir. Onde está Amarildo? Essa pergunta, nascida no silêncio da Rocinha, em poucas horas atravessaria muros, bairros, cidades e chegaria ao país inteiro. Mas naquele exato momento, ela ainda ecoava apenas dentro de uma casa simples, cercada de medo, incerteza e uma sensação que ninguém ali sabia explicar. A sensação de que algo muito grave havia acontecido e que não teria volta. As primeiras buscas e o silêncio da UPP. O dia amanheceu na Rocinha como qualquer outro. O sol surgiu por trás dos prédios da Zona Sul, iluminando as vielas, os telhados improvisados e as escadarias que serpenteiam o morro. Para quem observava de fora, parecia apenas mais uma segunda-feira comum no Rio de Janeiro. Mas dentro de uma casa simples da comunidade, o tempo havia parado. Amarildo não voltou. A noite inteira se passou sem notícias. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal. Quando a madrugada chegou ao fim, a preocupação já havia se transformado em desespero. A família tinha certeza de que algo estava errado. Amarildo jamais ficaria fora de casa sem avisar. Era um homem previsível, de hábitos simples, que sempre retornava ao fim do dia. As primeiras tentativas de busca foram improvisadas. Familiares e vizinhos começaram a perguntar uns aos outros se alguém tinha visto Amarildo depois da abordagem policial. Alguns moradores confirmaram, sim, ele havia sido levado por agentes da UPP naquela noite. Outros diziam ter visto viaturas circulando pela região. Ninguém, porém, sabia dizer o que aconteceu depois. Com essas informações, a família decidiu ir até a sede da UPP da Rocinha. O local, que oficialmente deveria oferecer respostas, foi o primeiro muro invisível encontrado. Os policiais afirmavam que Amarildo havia sido levado para averiguação e depois liberado. Segundo essa versão, ele teria deixado a unidade por conta própria, caminhando pela comunidade. Não havia registro formal de prisão. Nenhuma ficha, nenhum horário exato de saída,
nenhuma assinatura. Para a família, aquilo não fazia sentido. Se Amarildo havia sido liberado, por que ninguém o viu sair? Por que não voltou para casa? Por que não avisou ninguém? Cada pergunta gerava apenas mais silêncio. A ausência de registros, em vez de esclarecer, aprofundava a sensação de que algo estava sendo escondido. Nas horas seguintes, a família percorreu hospitais, delegacias e postos de atendimento. Em todos os lugares, a resposta era a mesma. Não havia registro de entrada de Amarildo. Ele não estava ferido, não havia sido preso oficialmente, não havia dado entrada em nenhuma unidade de saúde. Era como se tivesse evaporado. Enquanto isso, na Rocinha, os rumores começavam a se espalhar. Moradores comentavam em voz baixa. Alguns tinham medo de falar abertamente. Outros diziam ter ouvido gritos vindos da sede da UPP naquela noite. Havia quem afirmasse que Amarildo tinha sido submetido a interrogatório violento. Mas ninguém se dispunha a formalizar denúncias naquele primeiro momento. O medo de represálias era real. A palavra tortura ainda não era dita em público, mas já rondava os pensamentos. A família insistia, voltava à UPP, questionava, pedia ajuda. Cada visita era recebida com respostas evasivas, versões desencontradas e uma postura defensiva. Policiais se contradiziam. Alguns diziam que Amarildo havia sido solto cedo. Outros afirmavam não lembrar do caso. Havia até quem dissesse que ele nunca tinha sido levado. Essa contradição começou a chamar atenção. Na comunidade, o sentimento era de inquietação. A UPP, que deveria ser um símbolo de segurança, tornava-se o centro das suspeitas. A ausência de informações claras fazia crescer a desconfiança de que o desaparecimento não era um simples mal-entendido. Nos dias seguintes, a família formalizou o registro de desaparecimento. A partir desse momento, o caso deixava de ser apenas um drama doméstico e passava a existir oficialmente. Ainda assim, a investigação caminhava lentamente. Não havia corpo. Não havia cena de crime. Não havia provas materiais evidentes. Apenas relatos, suspeitas e um homem que não voltara para casa. A Rocinha observava tudo em silêncio. Alguns moradores evitavam passar perto da sede da UPP. Outros cochichavam em becos e escadarias. O clima era de tensão contida. Muitos se perguntavam se isso aconteceu com Amarildo, poderia acontecer com qualquer um. A pergunta que começara dentro de uma casa agora se espalhava pela comunidade inteira. Onde está Amarildo? Cada dia sem resposta aumentava o peso da ausência. A família vivia entre a esperança de encontrá-lo vivo e o medo de descobrir uma verdade ainda mais cruel. O silêncio da UPP, em vez de apaziguar, só alimentava a sensação de que aquele desaparecimento não era comum. E pouco a pouco, o caso começava a sair dos limites da Rocinha. Jornalistas independentes, ativistas e defensores de direitos humanos começaram a ouvir os relatos. O nome de Amarildo começava a circular fora da comunidade. Ainda de forma tímida, ainda sem grande repercussão, mas já havia algo diferente no ar. O que antes era apenas uma busca familiar começava a se transformar em uma denúncia. E a pergunta, agora mais forte, mais urgente, ecoava cada vez mais alto. Cadê o Amarildo? O caso ganha as ruas. Os dias passaram e Amarildo continuava desaparecido. A cada manhã sem resposta, a angústia se tornava mais pesada. O que no início era tratado como um possível desencontro, começava a assumir contornos muito mais graves. A família já não falava apenas em atraso ou confusão. Falava em sumiço, em mentira, em medo. Na Rocinha, o assunto deixou de ser cochichado. Começou a ser dito em voz alta. Moradores que antes evitavam comentar passaram a compartilhar relatos semelhantes. Abordagens sem explicação, revistas agressivas, conduções para a averiguação,
que nunca eram devidamente registradas. A sensação de insegurança que a UPP prometia reduzir agora ganhava outro nome: impunidade. Foi nesse contexto que uma pergunta simples começou a aparecer, escrita em cartazes improvisados, paredes, camisetas e faixas. Cadê o Amarildo? Não era um slogan criado por marqueteiros. Era um grito direto, cru, impossível de ser ignorado. A pergunta não acusava explicitamente, mas colocava o dedo na ferida. Se ele foi levado por policiais, o Estado tinha o dever de explicar. A mobilização começou pequena. Familiares, amigos e vizinhos se reuniram em frente à sede da UPP. Não havia confronto, havia cobrança, havia dor, havia indignação. Cada rosto ali carregava a mesma pergunta que ecoava desde a noite do desaparecimento. As primeiras imagens começaram a circular nas redes sociais. Fotos de cartazes escritos à mão, vídeos curtos gravados com celulares simples. Depoimentos emocionados de moradores dizendo que Amarildo era trabalhador, pai de família, conhecido na comunidade. A narrativa oficial começava a perder força diante da força de quem vivia a realidade do morro. Em pouco tempo, o caso ultrapassou os limites da Rocinha. Jornalistas começaram a aparecer. No início, alguns veículos trataram o episódio com cautela, repetindo versões oficiais e usando termos como desaparecimento misterioso. Mas quanto mais a pergunta se espalhava, mais difícil ficava ignorar o óbvio. Não havia respostas consistentes por parte da polícia. Organizações de direitos humanos passaram a acompanhar o caso. Advogados voluntários ofereceram apoio à família. Entidades denunciaram publicamente o que chamavam de desaparecimento forçado, uma das violações mais graves de direitos humanos, especialmente quando envolve agentes do Estado. A pressão aumentava. Diante da repercussão crescente, autoridades foram obrigadas a se manifestar. Notas oficiais começaram a ser divulgadas. Algumas reafirmavam que Amarildo havia sido liberado. Outras diziam que o caso estava sendo investigado. Nenhuma explicava como um homem poderia simplesmente desaparecer depois de entrar em uma unidade policial. As contradições começaram a ficar evidentes. Policiais apresentavam versões diferentes sobre horários, procedimentos e ordens recebidas naquela noite. Alguns afirmavam que Amarildo havia sido levado para prestar informações. Outros diziam que não lembravam do caso. Havia relatos conflitantes sobre quem estava de plantão, quem participou da abordagem, quem autorizou a condução. Cada nova declaração parecia abrir mais dúvidas. Enquanto isso, a família vivia um misto de exposição e sofrimento. A dor íntima passou a ser pública. Entrevistas, câmeras, microfones, a mãe, a esposa, os filhos, todos eram questionados, observados, analisados. Cada lágrima era registrada, cada silêncio era interpretado. A tragédia pessoal se transformava em símbolo. O nome Amarildo deixou de representar apenas um homem desaparecido. Passou a representar uma pergunta coletiva sobre abuso de poder, violência policial e desigualdade. O que estava em jogo não era apenas o destino de um pedreiro da Rocinha, mas a confiança, já frágil, de milhões de brasileiros nas instituições que deveriam protegê-los. As manifestações se multiplicaram. Em outras partes do Rio de Janeiro, pessoas começaram a carregar cartazes com a mesma frase. Em universidades, praças e redes sociais, a pergunta se repetia como um eco incômodo. Cadê o Amarildo? Não importava a classe social, a idade ou o bairro.
A ausência dele começava a incomodar quem nunca tinha pisado na Rocinha. E isso mudou tudo, porque, a partir daquele momento, o caso já não poderia mais ser tratado como um simples desaparecimento. A pressão pública obrigava as autoridades a agir. Investigações internas foram anunciadas. O Ministério Público passou a acompanhar de perto. A Corregedoria da Polícia entrou em cena. Mas a desconfiança permanecia. Muitos se perguntavam se haveria de fato vontade política de descobrir a verdade, ou se o caso acabaria arquivado, como tantos outros, engolido pelo tempo e pelo esquecimento. Na Rocinha, o clima era de tensão permanente. Viaturas continuavam circulando. A presença policial, longe de tranquilizar, aumentava o medo. Alguns moradores evitavam falar com jornalistas. Outros decidiram romper o silêncio, mesmo sabendo dos riscos. O medo começava a ser substituído pela coragem. A pergunta que nasceu em um cartaz improvisado agora estava nas manchetes, nos protestos e nas redes sociais. E quanto mais ela se espalhava, mais difícil se tornava para o Estado fingir que não ouvia. Cadê o Amarildo? Não era mais apenas uma pergunta, era uma cobrança, era um desafio. Era um lembrete de que alguém havia desaparecido e que o país inteiro estava olhando, e a partir dali não haveria mais volta. As investigações começam a rachar a versão oficial com a pergunta: cadê o Amarildo? Ecoando pelas ruas, pelas redes sociais e pela imprensa, o Estado já não podia mais se limitar a notas vagas. A pressão pública forçou a abertura de investigações formais. O caso deixava definitivamente o campo da dúvida e entrava no terreno mais perigoso, o da responsabilização. A primeira fissura surgiu quando autoridades perceberam que as versões apresentadas pelos policiais não batiam entre si. Horários divergentes, relatos imprecisos, nomes que apareciam em um depoimento e sumiam em outro. Procedimentos que, segundo alguns, haviam sido seguidos à risca e, segundo outros, sequer existiram. A ideia de que Amarildo teria sido simplesmente liberado começou a se mostrar frágil demais para sustentar. A investigação passou, então, a se concentrar em um ponto específico, o que realmente aconteceu dentro da sede da UPP naquela noite. Peritos analisaram registros internos, câmeras de segurança foram solicitadas, livros de ocorrência, escalas de plantão e relatórios operacionais passaram a ser examinados. Foi nesse momento que outro problema grave veio à tona. Não havia controle confiável. Registros incompletos, lacunas de tempo, falhas de procedimento. Tudo aquilo que deveria garantir transparência parecia contribuir para o oposto. Enquanto isso, surgiam os primeiros depoimentos informais de moradores. Alguns afirmavam ter ouvido gritos vindos da UPP naquela noite. Outros diziam que Amarildo foi submetido a interrogatório violento. Havia relatos de choques elétricos, sufocamento, pressão psicológica. Nenhuma dessas informações aparecia nos documentos oficiais, mas apareciam repetidamente nas conversas, sempre com o mesmo padrão. A palavra que antes era sussurrada agora começava a ser dita em voz mais alta: tortura. O Ministério Público passou a atuar de forma mais incisiva. Promotores requisitaram novos depoimentos, determinaram diligências e começaram a tratar o caso não apenas como desaparecimento, mas como possível homicídio praticado por agentes do Estado, seguido de ocultação de cadáver. Esse enquadramento mudou tudo. Porque a partir desse momento, a investigação não buscava apenas localizar Amarildo, buscava responsáveis. E isso significava mexer em estruturas internas da polícia, algo historicamente difícil e sensível no Brasil. Dentro da UPP, o clima se deteriorou.
Policiais passaram a desconfiar uns dos outros. O silêncio, antes coletivo, começou a rachar. Alguns agentes demonstravam nervosismo, outros tentavam se afastar do caso. Havia quem mudasse versões, quem esquecesse detalhes, quem alegasse não se lembrar de nada relevante. Cada novo depoimento levantava mais dúvidas. Ao mesmo tempo, a família de Amarildo enfrentava um paradoxo cruel. Quanto mais o caso avançava, mais claro ficava que algo grave havia acontecido. Mas quanto mais grave parecia o crime, mais distante ficava a possibilidade de encontrar o corpo, de ter um enterro, de encerrar o luto. A ausência de um corpo era uma ferida aberta. Sem ele não havia despedida, não havia certeza absoluta, não havia fim. Amarildo permanecia preso entre duas possibilidades igualmente dolorosas: a esperança de estar vivo e o medo de ter sido morto da forma mais brutal possível. A imprensa passou a tratar o caso como um divisor de águas. Reportagens especiais começaram a reconstruir os passos daquela noite. Infográficos mostravam horários, rotas, nomes. Especialistas em segurança pública eram chamados para analisar procedimentos da UPP. O discurso da pacificação começou a ser questionado publicamente como nunca antes. A pergunta já não era apenas onde estava Amarildo. A nova pergunta era ainda mais incômoda. O que a polícia estava tentando esconder? Diante da escalada do caso, o governo do estado anunciou afastamentos preventivos de policiais envolvidos. A medida foi apresentada como cautelar, mas para muitos soou como um reconhecimento implícito de que algo estava errado. Afinal, ninguém afasta agentes se tudo foi feito corretamente. As investigações avançavam, mas a confiança pública se esfarelava. A Rocinha vivia dias de tensão constante. A presença policial continuava intensa, mas agora carregada de desconfiança mútua. Moradores olhavam para viaturas com medo. Policiais olhavam para moradores com hostilidade. O projeto de pacificação parecia ruir diante dos olhos de todos, e Amarildo continuava desaparecido. Cada dia sem resposta transformava o caso em algo maior. Não era mais apenas um crime, era um símbolo, um espelho das relações desiguais entre Estado e periferia. Uma prova viva, ou ausente, de que certas vidas são tratadas como descartáveis. As investigações estavam apenas começando, mas uma coisa já ficava clara. A versão oficial não se sustentaria por muito mais tempo. E nos bastidores começava a circular a certeza de que cedo ou tarde alguém falaria. Porque quando o silêncio se torna pesado demais, ele acaba se quebrando. A pergunta seguia sem resposta, mas agora ela vinha acompanhada de outra, ainda mais perturbadora. Se Amarildo morreu ali dentro, quem mandou, quem executou e quem tentou apagar os rastros? A resposta a essa pergunta começaria a surgir, e quando surgisse, mudaria o caso para sempre. A verdade começa a emergir entre confissões e provas. A pressão já era insuportável. Com o caso ocupando capas de jornais, telejornais e redes sociais, a investigação entrou em uma fase decisiva. O Ministério Público passou a agir com mais firmeza, e a blindagem que até então protegia a versão oficial começou a ruir por dentro. Não foi um documento milagroso, nem uma prova isolada que mudou o rumo da história. Foi o peso acumulado das contradições. Os depoimentos de policiais começaram a mudar. Alguns agentes passaram a admitir que Amarildo não havia sido simplesmente liberado. Outros reconheceram que houve interrogatório prolongado dentro da UPP. Pequenos detalhes, antes negados, começaram a surgir. O horário exato em que ele entrou, as salas por onde passou, quem estava presente. Cada nova informação desmontava um pedaço da narrativa inicial.
Foi nesse momento que surgiram relatos mais graves. Segundo a linha investigativa que se consolidava, Amarildo teria sido submetido a sessões de tortura durante o interrogatório. O objetivo seria extrair informações sobre atividades do tráfico na comunidade. Choques elétricos, sufocamento, agressões físicas, práticas ilegais, brutais e historicamente conhecidas, mas que oficialmente nunca deveriam existir. A hipótese mais dura passou a ser tratada como provável. Amarildo morreu durante a tortura. A partir daí, o foco da investigação se deslocou. Já não se buscava apenas o que aconteceu com ele, mas o que foi feito depois. Porque se Amarildo morreu dentro da UPP, alguém precisou decidir como lidar com o corpo. E decisões assim nunca são individuais. Envolvem ordens, cumplicidades, omissões. A acusação passou a sustentar que houve ocultação de cadáver. Segundo essa versão, após a morte de Amarildo, policiais teriam retirado o corpo da UPP e o descartado em local desconhecido. A ausência do corpo deixava lacunas dolorosas, mas não impedia a responsabilização. O caso começava a se desenhar como um dos mais graves exemplos de violência policial já documentados no país. Enquanto isso, novas provas surgiam. Registros telefônicos indicavam movimentações suspeitas, horários que não batiam, chamadas feitas e apagadas. Além disso, perícias apontavam que a estrutura da UPP não tinha controle adequado de entradas e saídas, o que tornava possível retirar alguém dali sem deixar rastros formais. A cada nova revelação, o discurso oficial se enfraquecia. O governo do estado tentou conter os danos. Autoridades afirmavam que os fatos seriam apurados com rigor e que não haveria tolerância com abusos. Mas a confiança já estava quebrada. Para a opinião pública, estava cada vez mais claro que o desaparecimento de Amarildo não foi um acidente nem um mal-entendido. Era um crime, e não um crime qualquer. Um crime cometido por quem deveria garantir a lei. A família de Amarildo acompanhava tudo com uma mistura de dor e indignação. Saber que ele provavelmente havia sofrido antes de morrer era devastador. Mas, ao mesmo tempo, cada avanço na investigação era a confirmação de que a luta não havia sido em vão. O nome de Amarildo já não podia mais ser varrido para debaixo do tapete. A frase "Cadê o Amarildo?" ganhou um novo sentido. Já não era apenas uma pergunta sobre paradeiro. Era uma acusação direta, um lembrete constante de que o Estado devia respostas e de que não bastava punir um ou dois agentes. Era preciso expor um sistema inteiro de abusos. Com base nas provas reunidas, o Ministério Público preparou denúncias formais. Policiais começaram a ser indiciados. Pela primeira vez desde o desaparecimento, havia nomes, cargos e responsabilidades claramente apontados. O caso entrava em sua fase mais delicada, porque quando a verdade começa a aparecer, ela não vem limpa nem simples. Ela vem acompanhada de resistência, tentativas de desqualificação, ataques à investigação e à própria vítima. Alguns setores passaram a questionar Amarildo, seu passado, sua vida, como se isso pudesse justificar o que havia acontecido. Mas a narrativa já havia mudado. Amarildo não era mais apenas um homem desaparecido. Tornara-se símbolo de uma engrenagem de violência, de um método que operava nas sombras e agora estava exposto à luz. E naquele ponto da história, uma coisa já estava clara para todos. Alguém iria pagar por isso. A pergunta não era mais se haveria responsabilização. A pergunta era até onde ela iria e quantas verdades ainda seriam reveladas antes do fim. O caso Amarildo avançava para o momento mais esperado e mais temido. O julgamento do Estado e a busca por justiça,
Com as denúncias formalizadas, o caso Amarildo entrou em uma nova etapa, aquela em que a tragédia deixa o campo das ruas e passa a ser disputada dentro dos tribunais. O Ministério Público apresentou uma acusação dura: tortura seguida de morte e ocultação de cadáver, praticadas por policiais em serviço. Não se tratava mais de versões conflitantes, tratava-se de responsabilidade criminal. A lista de acusados incluía agentes da UPP da Rocinha, com destaque para quem ocupava posições de comando. A tese da acusação era clara: Amarildo foi levado para averiguação, submetido a interrogatório ilegal, morreu durante as agressões e, em seguida, houve um pacto de silêncio para apagar vestígios. O corpo, segundo essa linha, foi retirado da unidade e descartado de modo a nunca ser encontrado. A defesa reagiu. Advogados dos policiais tentaram desconstruir a narrativa, questionando provas, testemunhos e procedimentos. Alegaram inconsistências, apontaram supostas contradições, levantaram dúvidas sobre a cadeia de custódia de informações e insistiram na ausência do corpo como obstáculo à condenação. Para eles, sem cadáver, não haveria certeza do crime, mas o processo avançou. Testemunhas foram ouvidas, peritos explicaram procedimentos, promotores reconstruíram a noite do desaparecimento minuto a minuto. O tribunal passou a analisar não apenas o que aconteceu, mas como funcionava a UPP, quais eram as práticas toleradas, quais abusos eram conhecidos e quais eram sistematicamente ignorados. O julgamento ganhou dimensão histórica. Não era comum ver policiais no banco dos réus por crimes tão graves. Menos comum ainda era o país inteiro acompanhar atento cada audiência, cada decisão, cada voto. O caso Amarildo passou a representar um teste. O sistema de justiça seria capaz de responsabilizar seus próprios agentes? Enquanto isso, a família enfrentava uma dor renovada. Comparecer às audiências significava reviver tudo, ouvir descrições técnicas do sofrimento de Amarildo, escutar defesas que, por vezes, pareciam tentar relativizar a vida do pedreiro, como se sua origem social pudesse diminuir a gravidade do que lhe foi feito. Ainda assim, eles estavam ali, firmes, presentes. Porque sabiam que o silêncio seria a segunda morte. A sentença veio. A justiça reconheceu que Amarildo morreu em decorrência de tortura e que houve ocultação de cadáver. Policiais foram condenados, incluindo o então comandante da UPP. As penas foram severas e o país reagiu com uma mistura de alívio e incredulidade. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que a engrenagem da impunidade havia falhado, mas a vitória era incompleta. Sem corpo, sem local de sepultamento, sem a possibilidade de um luto pleno, a família seguia suspensa entre a justiça formal e a dor concreta. A condenação não devolvia Amarildo, não respondia onde ele estava, não fechava a ferida. Do lado de fora dos tribunais, a sociedade debatia. Houve quem comemorasse a decisão como um marco contra a violência policial. Houve quem a criticasse, dizendo que o julgamento criminalizava a polícia. O caso escancarou divisões profundas: segurança pública versus direitos humanos, autoridade versus abuso, ordem versus justiça. Uma coisa, porém, era incontestável: o Estado havia sido condenado por matar um cidadão sob sua custódia. O nome de Amarildo entrou para a história. Virou referência em debates acadêmicos, aulas de direito, relatórios internacionais. Tornou-se símbolo de um problema estrutural e de uma rara exceção em que a responsabilização avançou. Mas também passou a carregar um peso: o de representar milhares de outros casos que nunca chegaram aos tribunais. Ao fim dessa etapa, a pergunta "cadê o Amarildo?" ganhou um novo desdobramento.
A justiça havia respondido quem foi responsável. Mas ainda faltava responder onde ele estava. E essa ausência, concreta, física, irremediável, continuava a ecoar. Porque mesmo com condenações, sem o corpo, o caso jamais estaria completamente encerrado. A história seguia, e o vazio também. Sem corpo, sem encerramento, o luto que não termina. Mesmo após as condenações, o caso Amarildo permaneceu aberto em um ponto essencial. O corpo nunca foi encontrado, e sem ele, a justiça parecia incompleta, como um livro com as últimas páginas arrancadas. A sentença reconheceu a morte, apontou culpados e descreveu o crime, mas não entregou aquilo que a família mais precisava: a possibilidade de despedida. As buscas continuaram. Ao longo dos anos, diferentes frentes tentaram localizar os restos mortais de Amarildo. Áreas de mata foram vasculhadas, locais apontados por denúncias anônimas foram escavados. Rios, encostas e terrenos baldios entraram no radar das investigações. Cada nova pista reacendia a esperança e quase sempre terminava em frustração. Denúncias surgiam e desapareciam. Algumas indicavam que o corpo teria sido jogado em áreas de difícil acesso. Outras sugeriam o uso de fornos clandestinos, valas ou descarte em pontos remotos fora da comunidade. Nenhuma delas se confirmou. O tempo, implacável, trabalhava contra a verdade material. A cada ano, as chances de encontrar vestígios diminuíam. Para a família, isso significava viver em suspensão. Sem corpo, não há velório. Sem velório, não há rito de passagem. Sem rito, o luto não encontra descanso. Amarildo permanecia entre dois mundos, oficialmente morto, emocionalmente presente. Em casa, a ausência era sentida nos detalhes mais simples. A cadeira vazia, o silêncio onde antes havia conversa, a rotina quebrada para sempre. A esposa e os filhos aprenderam a conviver com perguntas que nunca cessam. Como foi? Sofreu? Pensou na família? Perguntas sem resposta que voltam nas madrugadas, nos aniversários, nas datas que antes eram comuns e agora doem. A sociedade, por sua vez, começou a seguir em frente. Com o passar do tempo, novos casos surgiram, novas tragédias ocuparam o noticiário e o nome Amarildo deixou de ser manchete diária. Ainda assim, ele não desapareceu do imaginário coletivo. O caso passou a ser lembrado sempre que se falava em violência policial, abuso de poder e racismo estrutural. Cadê o Amarildo? Virou memória e alerta. Em debates públicos, o caso era citado como exemplo raro de responsabilização, mas também como prova de que a punição por si só não repara tudo. Porque justiça sem verdade completa é uma justiça manca, e verdade sem corpo é uma ferida que não cicatriza. A Rocinha também mudou. A UPP perdeu força, credibilidade e, com o tempo, protagonismo. O projeto de pacificação entrou em crise. A comunidade seguiu convivendo com a violência, agora sem as promessas iniciais de transformação. Para muitos moradores, o desaparecimento de Amarildo marcou o início do fim de uma ilusão, a de que bastava trocar a forma da presença policial para mudar a realidade. Amarildo virou símbolo, mas símbolos também cansam. Há um peso em representar tantos outros. Há um risco em ser lembrado apenas como exemplo e não como pessoa. Por isso, a família sempre insistiu. Amarildo não era estatística nem bandeira. Era pai, marido, trabalhador. Um homem comum que saiu de casa e nunca voltou. Com o tempo, surgiram tentativas de recontar a história. Documentários, reportagens especiais, livros e produções audiovisuais revisitaram o caso, tentando preencher lacunas, ouvir novas vozes, encontrar ângulos esquecidos. Cada nova narrativa
Ajudava a manter o caso vivo, mas nenhuma conseguia responder à pergunta final. Onde está Amarildo? Essa ausência concreta transformou o caso em algo maior que um processo judicial. Tornou-se uma lição amarga sobre os limites da justiça quando o Estado falha em proteger e depois falha em reparar plenamente. Porque condenar culpados é essencial, mas devolver a dignidade perdida é outra coisa. E sem um corpo para sepultar, a dignidade permanece incompleta. O caso Amarildo seguiu então para uma fase silenciosa, aquela em que não há mais audiências, nem grandes manchetes, nem promessas oficiais. Só resta a memória. E a responsabilidade coletiva de não deixar que o nome se apague. A história caminhava para o fim, mas o vazio continuava ali, intacto, e ele exigia algo mais do que sentenças. Exigia lembrança. O legado de Amarildo e o espelho do Brasil. Com o passar dos anos, o caso Amarildo deixou de ser apenas um processo judicial ou uma lembrança dolorosa para sua família. Ele passou a ocupar um lugar mais profundo e incômodo. Tornou-se um espelho da sociedade brasileira. Um espelho que muitos evitam olhar, porque reflete desigualdade, racismo estrutural, abuso de poder e a fragilidade das instituições quando lidam com vidas consideradas descartáveis. O nome Amarildo passou a ser citado em salas de aula, seminários, relatórios internacionais e debates sobre direitos humanos. Em cursos de direito, sociologia e segurança pública, seu caso é frequentemente usado como exemplo de desaparecimento forçado, prática comum em regimes autoritários, mas que oficialmente não deveria existir em uma democracia, e ainda assim existiu. A pergunta, cadê o Amarildo, ultrapassou o caso específico. Tornou-se símbolo de muitas outras perguntas não respondidas. Cadê os corpos que nunca apareceram? Cadê as investigações que nunca avançaram? Cadê a responsabilização quando a vítima não ganha repercussão nacional? Para muitos moradores de favelas e periferias, Amarildo não foi exceção, foi regra. A diferença é que, naquele caso, houve testemunhas, mobilização social, pressão da mídia e insistência da família. Sem isso, talvez seu nome tivesse sido apenas mais um entre tantos outros apagados pelo tempo. O caso também marcou um ponto de ruptura na narrativa oficial da pacificação. Até então, a UPP era apresentada como um modelo exportável, uma solução moderna para um problema histórico. O desaparecimento de Amarildo revelou o que muitos moradores já sabiam. Mudar o uniforme não muda práticas enraizadas, e sem controle, transparência e respeito aos direitos humanos, a violência apenas troca de endereço. No plano internacional, o Brasil passou a ser questionado. Organizações como a ONU e entidades de direitos humanos citaram o caso como exemplo preocupante de violência estatal e impunidade estrutural. Ainda que tenha havido condenações, o fato de o corpo nunca ter sido encontrado continuava sendo um ponto sensível, quase uma acusação permanente contra o Estado brasileiro. E, internamente, o caso deixou marcas. Políticas de segurança passaram a ser debatidas com mais cuidado, ao menos no discurso. O uso da palavra tortura, antes evitado, passou a ser assumido em denúncias e investigações. O medo, no entanto, continuou presente. Porque para cada Amarildo lembrado, existem muitos outros esquecidos. Para a família, o legado nunca foi teórico. Era pessoal, diário, silencioso. Amarildo continuava presente nas fotos, nas lembranças, nas histórias contadas aos filhos e netos. Não como símbolo, mas como homem, como alguém que deveria ter envelhecido, trabalhado, reclamado da vida, assistido televisão aos domingos. A ausência dele virou herança.
E essa herança carrega uma responsabilidade coletiva. Não permitir que a história se repita no esquecimento. Porque o maior risco desses casos não é apenas que aconteçam, é que se tornem normais. Hoje, mais de uma década depois, o nome Amarildo ainda provoca desconforto, ainda gera debates acalorados, ainda divide opiniões. E talvez esse seja seu maior legado: impedir o conforto, impedir que a sociedade aceite o inaceitável. O caso Amarildo não terminou com o julgamento. Não terminou com as condenações. Não terminou porque o corpo nunca voltou. Ele permanece como um lembrete permanente de que justiça não é apenas punir culpados, mas proteger vidas antes que seja tarde demais. E enquanto houver uma única pessoa perguntando: cadê o Amarildo? Essa história continuará viva, a memória como forma de justiça. Com o tempo, o silêncio passou a ocupar o espaço onde antes havia manchetes. O caso Amarildo já não abria telejornais, não dominava debates diários, não estampava capas de jornal. Mas isso não significava que tivesse sido esquecido. Significava algo mais perigoso: o risco da normalização. No Brasil, tragédias costumam envelhecer rápido. A cada novo escândalo, a cada nova morte, a atenção pública se desloca. O que ontem parecia inaceitável, hoje se dilui em estatísticas. E foi exatamente contra esse processo que o nome Amarildo resistiu. Porque sua história não terminou com uma explicação simples, nem com um corpo enterrado, nem com um ponto final claro. Ela terminou e, ao mesmo tempo, começou como memória. A memória de Amarildo passou a viver em frases curtas, diretas, quase incômodas, em cartazes reaproveitados em protestos, em murais de universidades, em discursos de mães que perderam filhos em circunstâncias parecidas, em relatórios que citam seu nome como referência, não como exceção. Porque Amarildo não foi o único. Ele foi o que conseguiu ser ouvido. A pergunta "cadê o Amarildo?" atravessou os anos porque carrega algo que nenhuma sentença judicial resolve sozinha: a exigência de humanidade. Ela não pede apenas punição, pede reconhecimento. Pede que se admita que o que aconteceu foi errado, grave, imperdoável, independentemente de quem tenha sido a vítima. E isso é difícil. É difícil para um país que convive há séculos com desigualdade aceitar que certas vidas sempre valeram menos. É difícil para instituições reconhecerem falhas estruturais. É difícil para a sociedade admitir que o problema não está apenas em alguns policiais, mas em práticas toleradas, repetidas e muitas vezes incentivadas pelo silêncio. Amarildo expôs esse silêncio. Ele obrigou o país a olhar para dentro das delegacias, das UPPs, dos discursos oficiais. Obrigou jornalistas a reverem narrativas. Forçou autoridades a responder perguntas que preferiam evitar. E mostrou que a pressão popular, quando insiste, pode romper muros que pareciam intransponíveis. Mas a memória também dói. Para a família, lembrar é reviver. Cada menção ao caso traz de volta imagens, sentimentos, perguntas. Ainda assim, esquecer seria pior. Esquecer significaria aceitar que Amarildo virou apenas um capítulo encerrado, quando, na verdade, ele é uma história interrompida. A ausência do corpo transforma tudo em símbolo. Sem sepultura, Amarildo não descansa apenas no imaginário coletivo. Ele permanece como presença constante, como ausência que não se resolve. É por isso que seu nome continua sendo pronunciado. Porque algumas histórias não pedem silêncio, pedem voz. Ao longo dos anos, novas gerações passaram a conhecer o caso não porque o viveram, mas porque ouviram falar. Em podcasts, documentários, vídeos, aulas.
Jovens que não tinham idade para compreender em 2013 passaram a perguntar, mais de uma década depois, o que aconteceu naquela noite na Rocinha. E essa pergunta continua válida, porque enquanto houver violência sem resposta, enquanto houver desaparecimentos sob custódia do Estado, enquanto houver famílias esperando por corpos que nunca chegam, o caso Amarildo não pertence ao passado. Ele pertence ao presente e ao futuro que se quer evitar. A memória, nesse contexto, torna-se uma forma de justiça, talvez imperfeita, talvez incompleta, mas necessária, porque lembrar é recusar a indiferença, é afirmar que aquela vida importou, é impedir que a história seja reescrita como se nada tivesse acontecido. Amarildo não pode mais falar, mas sua história continua falando. Enquanto ela for contada, enquanto for relembrada, enquanto provocar incômodo, reflexão e cobrança, ela seguirá cumprindo um papel que nenhuma sentença consegue cumprir sozinha. O de lembrar ao Brasil que justiça não é favor, é dever. E que algumas perguntas, quando ignoradas, voltam ainda mais fortes. Quando o silêncio do Estado vira herança. O caso Amarildo chegou a um ponto em que já não se esperava mais uma revelação definitiva. Não havia novas buscas em andamento, não havia promessas oficiais, não havia autoridades anunciando descobertas. O que restou foi algo mais profundo e mais inquietante: o silêncio institucionalizado. Esse silêncio não é ausência de som, é ausência de respostas. O Estado respondeu parcialmente ao caso. Houve investigação, houve julgamento, houve condenações, mas o ponto central, o destino final de Amarildo, nunca foi esclarecido. E quando o Estado não responde completamente por alguém que morreu sob sua custódia, o que fica é uma herança perigosa. A herança da impunidade seletiva. Porque a mensagem que se espalha, ainda que de forma não declarada, é simples. Mesmo quando há condenação, nem tudo precisa ser esclarecido. Mesmo quando há culpa reconhecida, nem toda verdade precisa vir à tona. E isso mina algo essencial em qualquer sociedade: a confiança. Para a família de Amarildo, essa herança foi pessoal. Eles não herdaram respostas nem certezas. Herdaram uma história interrompida, um luto incompleto e uma vida reorganizada em torno da ausência. Herdaram também o peso de serem constantemente lembrados como a família do caso, quando tudo o que queriam era ter o marido, o pai, o homem de volta. Para a sociedade, a herança foi coletiva. O caso Amarildo passou a funcionar como um divisor invisível. Antes dele, muitos ainda acreditavam plenamente no discurso de que abusos eram exceções isoladas. Depois dele, tornou-se impossível negar que o problema era estrutural, que havia métodos, que havia práticas repetidas, que havia um padrão. E padrões não se resolvem com uma única condenação. O silêncio sobre o corpo de Amarildo ensinou algo cruel. Mesmo quando o sistema reage, ele reage até certo limite. Há fronteiras que não são ultrapassadas. Há verdades que permanecem enterradas. Não na terra, mas nos arquivos, nas omissões, nos pactos de silêncio que atravessam gerações. Esse tipo de silêncio se torna um aviso. Não um aviso explícito, mas implícito. Um recado para quem vive à margem. O Estado pode falhar com você e talvez nunca repare completamente. Um recado para quem observa de fora. Alguns casos se resolvem, outros apenas se acomodam. E o caso Amarildo se acomodou nesse espaço desconfortável entre justiça e incompletude. Com o passar dos anos, novas políticas de segurança surgiram, outras foram abandonadas, discursos mudaram, governos trocaram. Mas a essência do problema permaneceu. A relação entre força policial e periferia continuou marcada por desconfiança. O medo,
continuou presente. A sensação de vulnerabilidade, intacta. Amarildo virou passado, mas o que o matou não. E talvez essa seja a parte mais dura de toda a história. O homem desapareceu, o corpo nunca voltou, mas as condições que permitiram que isso acontecesse seguem vivas, ativas. Repetindo-se às vezes, longe das câmeras, longe das manchetes, longe da mobilização que marcou 2013. Por isso, lembrar Amarildo não é apenas um gesto simbólico, é um ato de vigilância. É dizer que algumas histórias não podem ser encerradas por decreto, por sentença ou pelo tempo. É reconhecer que, enquanto o silêncio persistir, a justiça estará sempre incompleta. O caso Amarildo não pede apenas memória. Ele exige responsabilidade contínua. Porque quando o Estado mata e não devolve nem o corpo, ele deixa uma dívida que não prescreve. Uma dívida moral, uma dívida histórica. Uma dívida com todos que ainda vivem sob o risco de se tornarem o próximo nome transformado em pergunta. E essa dívida segue aberta. No próximo e último capítulo, resta encarar a pergunta final. Não sobre onde está Amarildo, mas sobre o que fazemos com a história dele. Porque o verdadeiro encerramento de um caso assim não depende apenas do passado. Depende do que a sociedade decide fazer com ele daqui para frente. Silêncio que não pode ser o fim. Era noite outra vez na Rocinha. Não a mesma noite de 2013, mas uma parecida. As luzes acesas nas casas, o som distante de conversas, a vida seguindo seu curso. Em algum lugar entre vielas e escadarias, alguém fechava a porta de casa sem imaginar que anos antes outro homem havia saído e nunca mais voltado. Amarildo Dias de Souza não era um símbolo quando atravessou aquela noite. Era apenas um homem comum, um pedreiro cansado, um pai de família, alguém que acreditava que voltaria para casa em poucas horas. Ele não voltou. Tudo o que veio depois, investigações, protestos, julgamentos, condenações, nasceu daquele instante simples e brutal, em que uma vida foi interrompida sem explicação suficiente. O Estado respondeu parcialmente. A justiça apontou culpados, mas o corpo nunca apareceu. E sem corpo, a história permanece aberta. O silêncio que ficou não é apenas ausência de respostas, é ausência de encerramento, é a prova de que algumas feridas não cicatrizam sozinhas. Amarildo foi lembrado, discutido, estudado, virou nome em relatórios, aulas, documentários. Mas antes de tudo isso, ele foi alguém que deveria ter envelhecido, acompanhado os filhos, reclamado do trabalho, vivido. E é isso que nunca pode ser esquecido. Porque quando uma sociedade se acostuma com o desaparecimento de pessoas comuns, ela começa a aceitar o inaceitável, começa a achar normal aquilo que jamais deveria ser. E é nesse ponto que a memória deixa de ser passado e passa a ser responsabilidade. Lembrar. Amarildo não é reabrir feridas por sensacionalismo. É recusar o esquecimento. É dizer que a vida dele importou. É afirmar que nenhuma morte sob custódia do Estado pode ser tratada como detalhe. O caso Amarildo não termina aqui. Ele continua toda vez que alguém pergunta, toda vez que alguém se incomoda, toda vez que alguém se recusa a aceitar o silêncio como resposta. E agora, eu quero ouvir você. O que você acredita que realmente aconteceu com Amarildo naquela noite na Rocinha? Você acha que toda a verdade veio à tona ou ainda existem partes ocultas dessa história? Escreva nos comentários. Sua opinião mantém esse caso vivo. Se esse vídeo te fez refletir, deixe o like para que mais pessoas conheçam essa história. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder outros casos que o Brasil não pode esquecer.
Compartilhe esse vídeo, porque enquanto histórias assim forem lembradas, elas não morrem no silêncio.